Quer saber todos os segredos escondidos na ala da perpetuidade? Vem completar com a gente o Bingo Egan e descobrir tudo sobre a árvore genealógica e o possível duelo entre as duas linhagens de Kyr. Vem ver comigo! Olá, meus queridos! Eu sou o Diogo Alpendre e seja bem-vindo a mais um Viu Comigo. Nesse vídeo nós vamos analisar tudo sobre a ala da perpetuidade e sobre o Bingo Egan, que aparece no terceiro episódio da série. Até a análise do que seria a árvore genealógica da família Egan nós vamos ter. E ainda muitas teorias. Então aproveita, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos novos vídeos que vão sair daqui para frente. Só aqui você encontra esse tipo de conteúdo. Então vamos lá! A família Egan é o centro da Lumon e de tudo que vemos na série. E que lugar melhor para nós analisarmos essa família do que a ala da perpetuidade? No caminho para lá, o Irving comenta sobre os 8 CEOs e da história do Ambrose, que é injustamente, como ele mesmo diz, injustamente difamado como a ovelha negra da família. Será que o Irving tem algum parentesco com o Ambrose? Nós vemos aqui algumas semelhanças. E não é nada impossível de acontecer, já que nós temos dentro da equipe de refinadores uma descendente da família Egan, que é a Halle. No caminho para a ala da perpetuidade, o Dylan também entrega o Bingo Egan para a Halle e para o Mark, que nos dá também algumas dicas interessantes, que nós vamos ver logo a seguir. Quando chegamos na ala da perpetuidade, nós conseguimos ver pelas placas que aparecem embaixo das estátuas de cera, o nome e as datas relacionadas àquele CEO. O Kyr Egan nasceu em 1841 e morreu em 1939, ou seja, com 98 anos. E ali aparece que ele foi CEO da Lumon desde o início da empresa, em 1865, até a morte dele em 1939. Já pensou um CEO com 98 anos? Na sequência, por ordem de CEOs, nós temos o Ambrose Egan, que infelizmente nós não temos a data de nascimento, porque não é visível pelas imagens que nós temos da série. Nós sabemos que ele morreu em 1941, essa data é visível. Mas pela imagem da data que aparece nas plaquinhas, embora esteja muito borrada, nós podemos ali identificar que ou aquilo é 1875 ou 1865. E ele morreu em 1941, ou seja, ele é filho do Kyr e nasceu quando o Kyr tinha mais ou menos 24 ou 34 anos. Ele foi CEO da Lumon por 2 anos, entre 1939, que foi a morte do pai dele, do Kyr, e 1941. Na sequência, nós temos a Myrtle Egan, que nasceu em 1886 e morreu em 1960. Ou seja, ela morreu com 74 anos. E pela data de nascimento dela, nós podemos presumir que ela é filha do Kyr e que ela nasceu quando o Kyr tinha mais ou menos 45 anos. E ela foi CEO da Lumon entre 1941 e 1959. E aqui é interessante analisar que o Kyr Egan, embora tenha morrido com 98 anos, ele passou desses 98 anos 74 anos como CEO da Lumon. Na sequência, nós temos Baird Egan, que nasceu em 1902 e morreu em 1976. Ou seja, ele morreu com 74 anos. 74 anos, com a mesma idade que a Myrtle morreu e com a mesma quantidade de anos que o Kyr Egan foi CEO da Lumon. Esse número é meio padrão, não é? Além disso, o Baird foi CEO entre 1959, após a morte da Myrtle, e 1976. Depois nós temos Gerhard Egan, que nasceu em 1920 e morreu em 1991, com 71 anos. E ele foi CEO da Lumon entre 1976 e 1987. Depois nós temos o Pip, o Philip Pip Egan, que nasceu em 1937 e morreu em 1999, com 62 anos. E ele foi CEO da Lumon entre 1987 e 1999. Depois dele nós temos Leonora Egan, que nasceu em 1955 e que morreu em 2003, somente com 48 anos. E ela foi CEO da Lumon entre 1999 e 2003. E com isso nós sabemos que o atual CEO é Jamie Egan e ele deve ter assumido como CEO após a morte da Leonora, ou seja, em 2003, e é o CEO até a atualidade, que estimamos ser entre 2020 e 2024. Na gravação em áudio, o Kyr diz que o caráter do homem é definido pela proporção exata dos 4 temperamentos: aflição, diversão, pavor e malícia. E olha que interessante, quando o Irving está conversando com a Halle, eles param em frente à estátua da Leonora, é possível ver ali uma semelhança muito grande, não é? Os traços da família Egan são muito semelhantes. Só eu reparei nisso, mesmo as expressões
E aqui, se analisarmos essas datas, nós temos uma ideia do que seria a árvore genealógica da família Egan. Kir é o fundador da Lumon e o pilar da família Egan. Pelo que a série conta, o Kir conheceu a sua esposa Imogen enquanto os dois trabalhavam numa fábrica de éter. E o Kir fundou a Lumon em 1865, com 24 anos. Foi CEO da Lumon por 74 anos e morreu com 98 anos, em 1939. E vale considerar que viver até os 98 anos nessa época era algo considerado raro, já que a expectativa média de vida era 58 anos, lá pelos anos 30. E o Kir teve 2 filhos, pelo menos do que nós sabemos. O Ambrose, quando ele tinha lá os seus 37, 27 anos, e a Myrtle, quando ele tinha seus 45 anos. Após a morte de Kir, o Ambrose assumiu como CEO da Lumon já com seus 64 anos, ou 74, dependendo da data que nós não sabemos do nascimento dele. Mas se manteve como CEO da Lumon somente por 2 anos, morrendo logo em seguida em 1941. Em 1902, nasceu Baird, que seria filho do Ambrose, quando ele tinha lá os seus 27 ou 37 anos. Mais ou menos a mesma idade do Kir quando ele mesmo, Ambrose, nasceu. Com a morte de Ambrose, quem assume como CEO da Lumon é a Myrtle, a sua irmã mais nova, no auge dos seus 55 anos. E ela fica como CEO da Lumon até 1959, mas só morre em 1960. Então talvez ela tenha aqui ficado doente e por isso se afastado da empresa. Mas adivinha, ela morreu com 74 anos, mesmo tempo que Kir, seu pai, foi CEO. Em 1920, quando a Myrtle tinha 34 anos, nasce o seu filho, Gerhard. É possível vermos até aqui uma clara ramificação da árvore genealógica do Kir, em 2 linhas, uma originada no Ambrose e uma originada na Myrtle, cada um com um filho próximo a quando eles tinham seus 35 anos. Baird, filho do Ambrose, e Gerhard, filho da Myrtle. Quando a Myrtle deixa a cadeira de CEO em 1959, quem assume é o Baird, filho do Ambrose, e que na época tinha 57 anos. Ele fica como CEO por mais 17, até 1976, quando morre com seus 74 anos. 74 anos de novo, a mesma idade que a sua tia Myrtle morreu e o tempo total em que o Kir foi CEO da Lumon. Será que aqui nós temos alguma explicação, alguma dica do que seria o revolving que o Jamie Egan fala para Helena no último episódio da primeira temporada? Na história, não há CEOs da Lumon que tenham vivido mais do que os 74 anos, que foi o tempo que o Kir passou como CEO da Lumon. Continuando, o Baird teve o seu filho Pip com 35 anos, em 1937. E com a morte do Baird em 1976, quem assume a cadeira de CEO é o filho da Myrtle, o Gerhard, que aos seus 56 anos assume a cadeira da Lumon e fica por 11 anos, até 1987, embora só morra em 1991, com 71 anos. Ele também ficou afastado da empresa. O Gerhard, aos seus 35 anos também, teve uma filha chamada Leonora, que nasceu em 1955. Com a saída de Gerhard como CEO em 1987, quem assume como CEO é o Pip, o filho de Baird, que aos seus 50 anos assume como CEO e fica durante 12 anos na cadeira, até a sua morte em 1999 com 62 anos. Nós não sabemos a idade do Jamie Egan, mas podemos presumir, pela idade do ator que interpreta ele, que estaria ali entre os 60 e 70 anos. E que se for filho do Pip, ele nasceu entre 1962 ou 1972. E com isso, teria nascido quando o Pip tinha ali seus 25 ou 35 anos, que é a idade média que os Egan têm os seus filhos. Quando o Pip morre em 1999, quem assume como CEO é Leonora, com seus 44 anos, sendo assim a CEO mais jovem a assumir a Lumon. E a Leonora fica só 4 anos no cargo, quando morre em 2003 com seus 48 anos. E aqui temos uma dica de que essa talvez tenha sido a morte sem explicação na família Egan. Com esses dados todos que analisamos, é possível ressaltar algumas coisas. Em média, cada CEO fica no cargo por aproximadamente 14 anos, com exceção do Ambrose, que ficou 2 anos, e da Leonora, que ficou 4 anos. Além do próprio Kir, que ficou 74 anos como CEO. Outro dado interessante é que com as datas que são apresentadas, cada membro da família Egan teve seus filhos mais ou menos com 35 anos. Além disso, nós temos essa repetição dos 74 anos, tanto no tempo em que o Kir fica como CEO, como no tempo de vida da Myrtle e do Baird. E é um forte indício de que esse número tem alguma importância. Será que tem mesmo algo a ver com o revolving que nós vemos no último episódio? Seria aqui o prazo limite de vida de um CEO para passar o bastão para o próximo CEO, a exemplo do que houve com o próprio Kir? Ou será que ninguém pode passar desse limite? Outra curiosidade é que a Leonora morreu quando tinha
tinha 48 anos, durante o seu período de CEO, e nós não temos informação se ela teve algum filho quando tinha ali os seus 35 anos, assim como os outros membros da família Egan. Numa família que provavelmente brigava pelo trono da Lumon e que alternava como CEO os seus descendentes, é muito provável que sim, que ela tenha tido algum filho. Com a sua morte, quem assume como CEO é Jaime, o pai da Halle. E o Jaime não poderia ser filho da Leonora, por terem idades muito próximas. Portanto, ou o Jaime seria filho do Pip, ou o Jaime seria filho do Gerhard, e assim irmão da Leonora. Sabemos que a Halle tem 30 anos, porque o Miltic comenta isso naquela dinâmica que eles fazem no dia da entrada dela. E sendo assim, imaginando que a série passa na atualidade, até porque nós vemos a data de validade da carteira de motorista do Mark como 2020, Halle então teria nascido ali no início dos anos 90. E, portanto, usando como referência a idade média que os membros da família Egan tiveram seus filhos, o Jaime teria tido a Halle com mais ou menos, ou pelo menos 30 anos. E, portanto, ele mesmo teria aproximadamente 60 anos agora. Nesse cenário, ele teria nascido em 1960. E como sabemos que a Leonora nasceu em 1955, e que foi ela quem assumiu como CEO quando o Pip morreu, e claro, imaginando que seja o membro mais velho da família Egan que assuma como CEO da empresa. E se foi assim, o Pip, pai do Jaime, teria tido ele com 23 anos, o que parece muito jovem para a média da família. E se o pai do Jaime for o Gerhard, ele teria nascido quando o Gerhard tinha 40 anos, mais ou menos. O que pode até fazer mais sentido dentro do intervalo de nascimentos da família. Mas então o Pip não teria tido filhos? Tendo em conta que tanto o Pip quanto o Gerhard possuem os seus nomes na cidade, representados, por exemplo, como restaurantes, eles têm uma certa relevância na história. Qual deles faria mais sentido? O que a própria empresa usa os gift cards? A nossa aposta é de que seja o Pip. E na conversa entre o Jaime e a Helena, nós temos aqui dois pontos interessantes. Ele comenta que levou o protótipo do chip para casa quando ela era criança. E se pensarmos que ela nasceu em 1990, então isso aconteceu durante o mandato como CEO do avô dela, que morreu em 1999. Ou então, após o Jaime ter assumido como CEO em 2003, após a morte sem explicação da Leonora. Outro ponto importante nessa conversa é que ele diz que ela vai sentar ao lado dele quando chegar a hora do revolving dele. Será que isso vai acontecer aos 74 anos dele? Quase como uma aposentadoria compulsória? E será que o projeto de ruptura aconteceu durante o comando do Pip como CEO? Já que ele comandou a Lumon até 1999, a Helena teria aqui os seus 9 anos e poderia ter dito aquilo ao pai. E nesse caso, depois da morte do Pip, quem assume como CEO é Leonora. Será que ela era contrária ao projeto do chip de ruptura e tentou interromper? E por isso foi morta sem explicação, permitindo que o Jaime assumisse como CEO e continuasse o projeto que nós vemos vigorar até hoje na Lumon? Se sim, aqui nós temos um ponto onde nós temos dentro da linhagem do Kir duas vertentes, uma a favor do chip de ruptura e outra contra o chip de ruptura. Será que a linhagem contrária seriam os outros que o Peter comenta com o Mark? E por terem acesso ao Lumon, compreendem que é uma praga para a humanidade e vão tentar fazer algo a respeito? Ou seja, teríamos uma disputa familiar entre as linhagens da família do Ambrose e da família da Myrtle? Lembrem que, como o Irving diz, o Ambrose é tido injustamente como a ovelha negra da família. E sendo essa a visão de um funcionário fiel a Lumon, essa seria a visão atual da própria empresa? Ou seja, quem está no poder agora é a favor do Ambrose? E a Myrtle foi quem criou a escola para garotas que nós vimos que a Cobell frequentou. Ou pode provavelmente ter estudado lá. Será que essa diferença de visões e opiniões pode ser representada também pelo que o Burt fala sobre as diferentes versões do manual? Portanto, nós teríamos duas linhagens com visões distintas. Ambrose, Baird e Pip de um lado, Myrtle, Gerhard e Leonora do outro. E Jaime faria parte de qual lado? E ainda teria a Halle como sucessora. Outro detalhe interessante, a Myrtle diz na gravação que seu pai fazia ela sussurrar os 9 princípios todas as noites. Será que isso foi passado de mãe para filho? E Gerhard também teria esse hábito? Se sim, ele teria passado esse hábito ao Jaime, se ele for mesmo seu filho? Se sim, o Jaime teria passado isso também a Halle, e nós vemos ela falar isso na gravação no dia da gala. Agora, e se a Leonora teve um filho com seus 35 anos? Seria essa pessoa a mais provável para assumir como CEO da Lumon após a morte do Jaime Egan? Já que então provavelmente seria mais velha do que a Halle. Quem seria essa personagem? Talvez uma interpretada por um dos atores que vão entrar na série? Ou então alguém que nós já conhecemos? A Charlotte Cobell nasceu em 1944. E se ela for uma filha bastarda do Gerhard, escondida pela família para não causar vergonha, isso tornaria a Harmony Cobell uma sucessora da Lumon em algum momento? E se a Harmony foi rupturada e
só a sua alt sabe essa resposta. Ela, sendo uma INI em tempo integral, continuaria trabalhando e se dedicando 100% para a Lumon sem saber que seria uma sucessora da empresa. E sabe o que é mais louco? Quando a Cobell sabe sobre a morte do Pitei, é ela quem sussurra os 9 princípios. Isso reforçaria a teoria de que ela seria uma filha do Gerhard? Ou ainda uma outra teoria interessante. E se a Leonora, aos seus 35 anos, tivesse tido um filho? E se esse filho, por ter visto do que a Lumon é capaz e até mesmo a morte da sua mãe, decidiu fugir e abandonar a linhagem da família? Essa pessoa provavelmente seria uma opositora da Lumon e do chip de ruptura. Isso chama alguma atenção? Quem na série tem características físicas semelhantes a um Iga, utiliza filosofias semelhantes ao que vemos nos manuais da Lumon, possui um dom natural de ter seguidores e é uma opositora ao procedimento de ruptura. Isso mesmo, o Riken. Além de tudo isso, ainda colocou o nome da filha dele de Eleanor, que é muito parecido com Leonora, que nesse caso seria o nome da sua mãe. E para piorar tudo isso, nós vemos na sua casa que ele tem um livro chamado Life of a Workman, ou A Vida de um Trabalhador, que conta a história da família Chrysler e da disputa entre os membros da família pelo poder da sua empresa. Alguma semelhança com o que vemos na série? Ruptura é uma série muito bem desenhadinha, não é? O que você acha? Isso faz sentido? O Riken deve ter um papel mais importante na série do que só ser o cunhado estranho do Mark. Será que essa teoria bate? Agora sobre o Bingo Egan. O Bingo Egan parece ter sido um jogo criado pelo Dylan para entreter os refinadores quando eles fossem até a ala da perpetuidade. E provavelmente eles foram muitas vezes depois que o Dylan entrou na equipe. E se nós olharmos bem com atenção, tem alguns termos que são muito Dylan, não é mesmo? Como Passive-Aggressive Shit-Talking of Ambrose. E o Bingo conta com informações como lágrimas de cera seria no rosto do Bert, protuberância de cera, os 4 temperamentos referenciados, que provavelmente seria na gravação do próprio Kir, o Egan retratado com um halo, monóculo, ereção usada no sentido de construção, Lumon irá salvar o mundo, esse é Myrtle diz, duelo, seria entre as duas linhagens da família Egan? Caneta com monograma, a Lumon indicada como ela no feminino, a morte Egan sem explicação, seria a Leonora, né, por ter morrido muito jovem, talvez? Ou a Ambrose, que ficou no poder somente por 2 anos. Goodliness referenciada, foto de uma criança com raquitismo, seria o Ambrose que talvez tenha tido alguma deficiência na sua infância? Os 9 princípios da Lumon listado, e aqui a Myrtle Egan fala, maço de cabelo velho, e fala passiva-agressiva do Ambrose. E aí, gostou dessa análise? O que achou dessa teoria? Comenta aqui embaixo para que as nossas teorias sejam cada vez mais embasadas. E se você não viu ainda a nossa análise sobre todos os materiais da série, aqui tem a playlist com todos os vídeos, vai lá maratonar. E também não esquece de seguir a gente no @severance.ruptura no Instagram, que é onde nós publicamos diversas análises, teorias e curiosidades sobre a série. Ah, e se você não tinha visto nada disso, agora você viu comigo.